Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal, que também pode ser seu. Hoje o nosso objetivo é continuar nos estudos da Escola Bíblica de Jovens, revista Lições Bíblicas, os bons e os maus exemplos. Estamos no quarto trimestre do ano de 2020. E hoje, lição de número 2, vamos falar sobre uma personagem muito especial, cujo nome é Débora. Vamos estudar essa lição sob o seguinte título: Débora, fazendo a diferença em ações e palavras. Israel e a velha rebeldia em uma nova terra, uma mulher com dons e valores e a vitória que Deus trouxe. Não sai daí, porque tem muita coisa boa para a gente aprender com o exemplo desta mulher de Deus. Débora, uma mulher diferenciada para a sua época. É classe bíblica jovem, então já quero pedir, você jovem que está assistindo essa lição, professor de jovens, nos ajuda a espalhar a palavra de Deus. Pede para que os jovens se inscrevam em nosso canal, compartilhe esse vídeo, nos ajuda a tornar o nosso canal mais conhecido e a palavra de Deus espalhada. Nosso objetivo aqui é fazer com que você ame cada vez mais a palavra do nosso Senhor. Vamos lá, lição de número 2, o nosso texto do dia é o seguinte, Juízes capítulo de número 4, no versículo de número 6, que diz assim: E enviou e chamou a Baraque e disse-lhe: Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: Vai e atrai gente ao monte de Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? A síntese da lição de hoje é a seguinte: para o povo de Israel, a liberdade algumas vezes veio por meio de oração, passos de fé, apoio mútuo e coragem. Vamos estudar um pouquinho desta história preciosa do povo de Israel e sua relação com os juízes na lição de hoje. Vamos ao nosso texto bíblico? O nosso texto bíblico está em Juízes, no capítulo de número 4, versículos do 4 até o 9, que diz assim: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinuão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe: Porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, e Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Versículo de número 9. E disse ela: Certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Que palavra abençoada, que desafio, que prova de fé nós veremos hoje. Vamos orar, pedir ao Senhor que Ele ilumine a nossa mente, abra o nosso entendimento e nós possamos ser instrumento de Deus, eu para você, você para os seus alunos, você que é aluno, que vai influenciar alguém. Eu tenho a certeza que Deus vai falar ao teu coração. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de estarmos aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Nos usa, Senhor, como instrumento útil para a vida desse irmão, dessa irmã, para que a Tua Palavra seja conhecida, Senhor, para que os bons e maus exemplos sirvam de aprendizado para a vida da nossa juventude, de todos aqueles que acompanham essa aula, Pai. Muito obrigado por esta oportunidade. Fala conosco em nome de Jesus.
Amém. Querido, nosso objetivo aqui é ser bênção para você, para a sua classe, para os seus alunos, e é por causa disso que nós disponibilizamos gratuitamente os slides. Você pode usar. Os slides estão na descrição deste vídeo aqui embaixo. Pode clicar, você pode imprimir, você pode distribuir para os seus alunos, não tem problema nenhum, tá bom, querido? O objetivo é que nós juntos sejamos bênçãos e vamos espalhando a palavra de Deus. O nome do Senhor precisa ser conhecido. Querido, na lição de hoje, lição de número 2, nós vamos estudar dois personagens especiais, Débora e Baraque. No entanto, vamos dar uma atenção especial à mulher chamada Débora, uma profetisa, uma juíza, alguém especial, alguém que falava da parte de Deus e que tinha atitudes diferenciadas no seu tempo. Uma mulher que em uma época na qual não se via muito destaque para o público feminino, ela se destacou. A palavra de Deus traz uma mulher falando em nome do Senhor. Traz uma mulher trazendo um recado especial para um grande homem de Deus também, e como eles juntos puderam passar por uma dificuldade e ver a vitória que Deus entregou em suas mãos. Mas eu quero começar fazendo uma pergunta toda especial para você. De que maneira você tem demonstrado a sua fé em Deus? Isso mesmo, muitas vezes nós gostamos de falar de fé, gostamos de falar que acreditamos, mas na hora de provar, na hora de realmente demonstrar por meio das nossas atitudes, aí fica a maior dificuldade que muitos de nós enfrentamos em muitas situações da nossa vida. Então Deus já começa falando comigo e com você, dizendo assim: olha, nesse momento de dificuldade, de adversidade, de situação em que você espera uma resposta, está na hora de demonstrar por meio das atitudes a sua fé em Deus. Nós precisamos demonstrar a nossa fé em nosso Deus. A lição de hoje está baseada em Juízes, capítulo de número 4. Nós observamos ali que após a entrada na Terra Prometida, o povo de Israel está vivendo uma opressão cananita. E olha como isso é curioso. Deus deu aquela terra para o povo e eles estavam ali sofrendo uma opressão. Por que isso aconteceu? Nós vamos ver no decorrer desta lição. O importante é saber que esta é uma história de fé, dúvida, limitações, companheirismo e vitória. E não podemos deixar de destacar que a vitória quem deu foi o Senhor, mas nós percebemos aqui homens e mulheres que demonstraram pela sua prática a verdadeira fé em Deus. A nossa revista de jovens começa com o tópico de número 1, dizendo assim: Israel e a velha rebeldia em uma nova terra. Subtópico de número 1, Israel na terra prometida. Na verdade, Juízes começa com essa história, dizendo que o povo entrou ali na Terra Prometida. Nós percebemos em trimestre anterior que nós estudamos no livro de Josué, que foi um momento de conquista, momento em que eles deveriam ali conquistar aquela terra, expulsar daquele lugar os povos ali existentes, realmente tomar posse daquilo que Deus estava entregando para eles. No entanto, o povo hebreu não foi um povo obediente, eles não tomaram posse de todo aquele território, eles deixaram povos ali, eles fizeram acordos com os povos ali, ou seja, eles desobedeceram a ordem do Senhor. Mesmo assim, Deus permitiu que ali eles ficassem. E naquele lugar, eles que eram escravos, tinham sido escravos por 430 anos, agora recebem uma terra para que eles chamassem de sua. E é importante ressaltar que eles não receberam apenas a terra. Eles receberam a terra, mas receberam ali as construções que já existiam. Eles receberam as plantações que já existiam. Eles receberam os poços já escavados. E isso está muito claro no livro de Juízes. Quando nós vemos a divisão ali da terra prometida entre as 12 tribos de Israel, nós enxergamos claramente o agir de Deus. Um povo que não tinha nada, um povo que estava sendo escravizado pelo Egito, neste momento tinha terra, tinha casa, tinha bebida e tinha comida, tudo
provisão de Deus para cada um deles. Deus havia dado tudo ao povo, eles deveriam apenas não esquecer do Senhor que os tirou da escravidão. Deuteronômio capítulo 6, versículos 10 ao 15 diz assim: Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, onde há grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de todo bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavastes, e vinha e olivais que tu não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te e que te não esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Queridos, pelo texto bíblico que nós acabamos de ler, nós percebemos que eram simples as instruções para o povo hebreu. Primeiro, eles deveriam seguir os mandamentos do Senhor. Segundo, deveriam praticar a justiça uns para com os outros. E terceiro, eles deveriam ensinar às gerações futuras o que Deus lhes fez presenciar. Essa era a expectativa. Ora, afinal, um povo que sai do Egito era escravo, Deus pega e faz maravilhas no meio deles. Eles passam 40 anos no deserto, peregrinando ali por causa da sua própria desobediência, mas ali Deus não deixa faltar nada. Deus dá o sustento, Deus não deixa que as suas roupas se estraguem. Isso está muito claro na palavra. Eles pegam, mesmo sendo inferiores numericamente, estrategicamente, e também tendo uma força de exército menor, eles conseguem conquistar a terra prometida. Josué capitaneia o povo, eles entram ali naquela terra, tomam posse da terra. Eles passam então a ter terra, casa, água e comida, tudo como presente de Deus, tudo como fruto da promessa. Ora, o que a gente pensa automaticamente? Esse povo vai ser eternamente grato ao Senhor. A nossa expectativa é que na sequência seja um povo que seja eternamente grato a Deus. No entanto, como colocamos aqui na figura, aqueles sanduíches de propaganda de lanche, não tem? Aquela foto bonita, aquele sanduíche robusto, mas quando nós pegamos na mão e percebemos a realidade fica diferente da expectativa. É aquele velho paradoxo, expectativa versus realidade. O povo de Israel entrou na terra prometida, mas não se guardou da influência daquele ambiente, se deixando levar pelas mesmas práticas dos antigos habitantes. Deus sabia que os filhos de Israel se esqueceriam dos seus mandamentos, eles adorariam outros deuses e fariam o que havia sido condenado pelo Senhor. Nunca esqueça disso. Ninguém pega Deus de surpresa. Não é que Deus vai olhar, ai, como eu me surpreendi com tudo isso que aconteceu, de maneira alguma. Querido, Deus conhece a cada um de nós. Deus já sabia que o povo ia desobedecer. No entanto, o povo precisava ser ensinado, o povo precisava ter uma história. Às vezes nós questionamos isso, sabe? Nós não entendemos os propósitos de Deus, mas entenda, tudo que acontece na minha e na sua vida tem propósito de Deus para nós. Você não seria quem você é hoje se você não tivesse a tua história. O povo de Israel não seria quem ele é até o dia de hoje se não fosse pela história construída ao longo de toda a sua caminhada. A Bíblia não inocenta ninguém, a Bíblia não passa panos quentes em ninguém, sabe? A Bíblia mostra os defeitos e mostra as virtudes. Aqui serve para ensinar para mim e para você que nós também somos assim. Quantas vezes Deus nos abençoa e nós não enxergamos, nós não damos honra a Ele, nós não agradecemos, nós não mudamos a nossa maneira de ser, mesmo Deus tendo sido
essencial e fundamental na nossa vida. Querido, nunca esqueça do Deus que te abençoou. A gente sempre pensa na bênção que virá. No entanto, Deus está hoje pedindo para mim e para você lembrar da bênção que já veio. Tudo que Deus já fez na nossa vida precisa ser motivo de lembrança, gratidão e devoção ao Senhor. Deus está nos ensinando hoje por meio dessa lição que é preciso reconhecer que o mesmo erro que o povo de Israel cometeu, nós podemos estar cometendo neste momento em nossa vida. Nós observamos na palavra de Deus que sempre Deus comissiona pessoas para serviços, para coisas específicas, para algo que cumpra o propósito do Senhor. Moisés foi chamado para ser o legislador, Josué para ser o grande conquistador, mas nós tivemos também na história de Israel os seus juízes. Entramos então no subtópico de número 2, os juízes de Israel. Quem eram essas pessoas? Os juízes de Israel foram levantados por Deus após a morte de Josué. Eram pessoas responsáveis por resolverem questões litigiosas. Eles agiam como magistrados, analisando os problemas e julgando as questões que lhes eram trazidas. No livro de Juízes, além de tudo isso que nós falamos, eles eram também usados e responsáveis por livrarem Israel dos seus inimigos. E é muito bom ver, enxergar no livro de Juízes como Deus usa os homens nas suas potencialidades, mesmo com os seus defeitos, apesar dos seus defeitos, assim como faz conosco, Você tem qualidades que Deus pode usar e tenha certeza absoluta que você será bênção para alguém em nome de Jesus. Antes de nós começarmos o período dos reis de Israel, da instauração da monarquia, a começar com Saul, nós temos a Bíblia nos apresentando o último juiz de Israel. Não está no livro de Juízes, mas é considerado também um juiz de Israel, que foi o profeta Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículos 15 a 17, diz assim: E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida, e ia de ano em ano, e rodeava a Betel e a Gilgal e a Mispa, e julgava a Israel em todos aqueles lugares, porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava a Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Os juízes passaram também a trazer livramento aos povos de Israel. Eu gostaria de compartilhar com você uma informação que não está na revista, mas que eu acho de grande valia, até para que a gente mostre para os nossos alunos, mostre para as pessoas que nós vamos conversar sobre o livro de Juízes. Quem foram os juízes citados no livro de Juízes? Então tem um quadrinho aqui para você. Primeiro juiz, Otiniel. Segundo, Eude. Terceiro, Sangar. Quarto, Débora, e aí nós precisamos associá-la a Baraque. Quinto, Gideão. Sexto, Abimeleque. Sétimo, Tola. Oitavo, Jair. 9, Jefité. 10, Ibissã. 11º, Elon. 12º, Abidom. E 13º, Sansão. E aí você vê também as referências onde eles aparecem no livro de Juízes e também qual foi o povo conquistado por esses juízes que tanto abençoaram o povo de Israel. Nós precisamos agora entrar no subtópico de número 3, que são os dias de Débora. Após a morte de Josué e de seus contemporâneos, Juízes 2:10 fala assim: outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera em Israel. Então, quando nós percebemos no contexto de Juízes, capítulo 4, era um período em que aquele povo daquela época havia esquecido quem era o Senhor. Ora, é importante nós percebermos uma coisa: não foi de um momento para o outro a mudança dos hebreus em relação às coisas de Deus. Cada geração precisa ter a sua própria experiência com Deus. A geração de Josué presenciou diversos milagres e mesmo assim foi rebelde. Então a nova geração que sequer presenciou aqueles milagres, ela simplesmente esqueceu do Senhor. Josué capítulo 2, versículo 12 diz assim: e deixaram o Senhor,
Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira. Aqui vale uma reflexão, querido. Qual era o mandamento do Senhor? O mandamento do Senhor é que a palavra dele, a lei dele, os milagres, as festas, os costumes fossem repassados de pai para filho, de geração para geração. Ora, se aquela geração de Débora não conhecia ao Senhor, muito da culpa também pode ser atribuída às gerações anteriores. É obrigação da geração atual passar a mensagem de Deus para a geração futura. A pergunta que Deus faz para mim e para você hoje é: você está passando a mensagem do Senhor para a próxima geração? Você que tem filho, você que tem um sobrinho, você que influencia pessoas mais jovens que você tem passado os ensinamentos do Senhor, não apenas por palavras, mas também por meio das suas atitudes. Não esqueça, ensine o amor pela palavra, ensine esse desejo de se relacionar com Deus. Faça com que aquelas pessoas que você está influenciando também tenham a sua própria experiência com Deus. Ninguém pode viver de experiência dos outros com Deus. Nós precisamos ter a nossa própria experiência com o Senhor. E eu tenho a certeza, Deus vai te usar como instrumento para essa geração. E assim entramos no tópico de número 2 da nossa lição e vai falar sobre Débora, uma mulher com dons e valores. Subtópico de número 1 fala Débora, a profetisa. A palavra de Deus descreve Débora como alguém diferenciada, como alguém especial, alguém que falava da parte de Deus. Ela profetizava para os filhos de Israel, mas não só isso, ela julgava Israel. Ela atuava trabalhando na conciliação, no julgamento das causas trazidas pelos filhos de Israel. Juízes capítulo 4 deixa muito clara essa atribuição de Débora, uma mulher diferenciada para a sua época, uma mulher especial. Mas não é à toa que ela aparece na palavra de Deus. O comentário bíblico de Matthew Henry comenta que Lapidot, que era o esposo de Débora, este nome significava lâmpada, e que rabinos ensinam que ela, Débora, era fabricante de pavios para lâmpadas no tabernáculo. Na verdade, nós observamos que a palavra de Deus não entra em detalhes a respeito de como funcionava esse ministério de Débora. Quem eram as pessoas que iam lá, como é que ela julgava, o que ela profetizava, o teor dessa profecia e de que forma ela trazia isso à tona para o povo. A palavra de Deus deixa claro, ela tinha uma mensagem de Deus para um homem chamado Baraque. Juízes capítulo 4, no versículo de número 3, diz assim: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E por causa deste clamor, o Senhor disse a Débora: chama o meu servo Baraque e diz, ele será o meu representante para libertar o povo da opressão cananita. E quem eram essas pessoas que oprimiam o povo hebreu? Justamente eram aqueles que deveriam ter sido conquistados no período da conquista. A ordem de Deus era não deixar ninguém, mas o povo hebreu, no momento da conquista, preferiu fazer acordos, preferiu deixar os povos ali, e nesse momento os cananitas estavam oprimindo a Israel por meio do rei chamado Jabim. Jabim era o rei de Canaã e tinha a seu serviço um homem chamado Sísera. O rei de Canaã exercia sua opressão de forma violenta contra os hebreus e estes clamaram ao Senhor. Queridos, se Israel tivesse seguido os padrões de Deus, eles deveriam viver uma vida plena, uma vida abundante, com casa, comida, bebida e a presença do Deus Todo-Poderoso. No entanto, eles preferiam viver ciclos de desobediência, porque além de desobedecer a Deus na conquista do território, eles também, por muitas vezes, se renderam à idolatria, se associaram aos povos ali existentes e se renderam à idolatria a outros deuses. E aí, a mão do Deus Todo-Poderoso caiu sobre eles. Querido, não esqueça, Deus é amor. E hoje se fala muito do amor de Deus. No entanto, nunca esqueça
que Deus também é justiça, Deus também é fogo consumidor e com Deus não se brinca. Então, duas características de Débora. A primeira é que ela falava da parte de Deus. Deus a usava como mensageira, como foi no caso de Baraque. Mas também Deus estava com ela dando sabedoria para ela julgar as causas do povo de Israel. Talvez um dos julgamentos mais famosos da Bíblia é daquele chamado o mais sábio da Bíblia Sagrada, o rei Salomão, filho de Davi. Naquele julgamento famoso em que duas mulheres compareceram à frente de Salomão dizendo serem mãe de uma única criança, ou seja, tinha uma criança para duas mães. Haviam dois filhos nascidos, mas um deles havia morrido. E então elas, não, este filho é meu. E a outra, não, este filho é meu. Então Salomão, no alto da sua sabedoria, deu ordem. Então vamos repartir aí essa criança e dê a metade para cada mãe. E você conhece a história. A verdadeira mãe disse, não, eu prefiro que o meu filho viva. Pode dá-lo a outra mulher. E naquele momento Salomão então percebe quem é a verdadeira mãe. Um ato de sabedoria, um ato de iluminação da parte do próprio Deus, que está registrado em 1 Reis, capítulo 3, dos versículos 16 até o 28. Mas eu quero ler com você apenas o versículo 28, o impacto do julgamento com sabedoria de Deus. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Querido, sempre é necessário haver pessoas que ajam com autoridade, sabedoria, conhecimento e temor de Deus. Quem sabe não será você. Eu sempre oro ao Senhor pedindo para que esta nova geração, sabe, de jovens cheios de Deus, cheios do temor de Deus, realmente estudem e alcancem posições altas na sociedade, que possam influenciar a nossa sociedade nas academias, nos tribunais, sabe, nos lugares estratégicos, julgando as causas, instruindo as pessoas, agindo de maneira correta sob a orientação de Deus. Querido, como isso é abençoador. Que nós possamos ser instrumentos de bênção para os mais jovens, incentivando eles a estudar, a pedir a direção de Deus em tudo o que eles vão fazer. Querido, e você que é jovem, nunca esqueça, Deus pode te levar a lugares altos, Deus pode te levar a conquistas muito maiores. Apenas nunca esqueça do Deus que te abençoa, do Deus que te abençoou e do Deus que pode te levar muito mais além. Continua confiando, continua nessa fé. Deus é contigo em nome de Jesus. No entanto, assim como na Bíblia nós temos bons exemplos, homens e mulheres que julgaram com sabedoria, nós também temos exemplos quando falta essa sabedoria. Paulo, quando vai escrever aos Coríntios, ele fala claramente, 1 Coríntios capítulo 6, dos versos 1 até o 6, um verdadeiro desabafo de Paulo. O que ele está falando? Será que no meio do povo de Deus não há homens e mulheres com sabedoria para julgar as causas, para vocês se acertarem nos seus negócios, nas suas negociações, nos seus acordos? Queridos, ele está falando ali que é necessário haver homens e mulheres cheios de sabedoria e discernimento. Quem sabe foi você, hein? Quem sabe Deus levantou você para esta geração. E então entramos no subtópico 3. Débora era juíza. Débora era profetisa. Débora era juíza. E Débora foi usada por Deus para dar uma mensagem para Baraque. Baraque foi chamado à presença de Débora e ela falou, o Senhor te convoca, Baraque. Você vai ser usado para livrar o meu povo da opressão dos cananitas. E naquele momento me parece que Baraque titubeou. Baraque naquele momento talvez se sentiu diminuído, talvez não se sentiu capaz de completar a missão que Deus estava dando para ele. Até porque nós observamos em Juízes capítulo 4, versículo de número 3, que o povo já estava sendo oprimido há 20 anos e os inimigos possuíam 900 carros de combate. E outra coisa, não há registro de que Baraque fosse um combatente ou que tivesse experiência militar. De repente, esse homem ouve uma profecia dizendo que ele deveria reunir outros homens de duas tribos e se dirigir ao ribeiro de Quizon, onde Císara vivia. Imagine você
como você reagiria no lugar de Baraque? Era uma situação que deixaria algumas pessoas assustadas. Mas, querido, Deus sempre sabe o que faz. Se ele chamou Baraque, é porque ele sabia que era alguém que poderia atender ao chamado de Deus. Assim como, se ele está chamando você agora para fazer algo específico, creia, Deus está no controle da situação. E se ele chamou você, ele está dizendo, eu te capacito, eu não te abandono, vai nessa fé, cumpre o meu propósito na tua vida, porque eu sou fiel na tua história. E então nós entramos no tópico 3 da nossa lição, que é a vitória que Deus trouxe. Subtópico 1, Débora encoraja Baraque. E aqui é interessante nós percebermos esta personagem Débora. Porque Baraque fala assim, olha Débora, se você for comigo, eu vou. No entanto, se você não for comigo, eu não vou. Débora deu a mensagem, ela poderia dizer assim, meu irmão, Deus mandou, foi você, não mandou eu não. No entanto, Débora, ela encoraja não com palavras, ela diz, Baraque, eu vou com você. Baraque, eu vou mostrar por meio da minha atitude que eu confio na promessa dada por Deus. Olha como é bom exemplo. Será que você tem demonstrado por meio das suas atitudes que Deus é com você? Que você acredita nas promessas de Deus? Que aquilo que você prega para os outros também acontece na tua vida? Isso Débora mostra para nós, que o melhor é dar o exemplo e fazer da nossa atitude uma atitude de fé. Débora faz apenas uma ressalva, dizendo, Baraque, olha só, tudo bem, eu vou com você, mas Sísera não será morta por você. Deus entregará Sísera para uma mulher. Nós vamos ver já já o desfecho dessa história. Débora teve um papel fundamental no chamado de Baraque. Baraque, ele titubeou, Débora foi aquela que apoiou. Por causa dessa atitude diferenciada de Débora, o povo pôde ser liberto da opressão e a vitória chegou para o povo hebreu. Que possamos motivar pessoas não apenas com nossas palavras, mas também com as nossas atitudes. Sobre o tópico 2, fala Deus dá vitória a Israel. A batalha acontece, ele está em Juízes capítulo 4, versículos 14 e 15. Baraque obedeceu o mandado de Deus, vai para a batalha. De acordo com os historiadores, entre eles Flávio Joséfo, Deus fez chover naquele lugar, e não apenas uma chuva comum, mas uma chuva de granizo e uma chuva forte. Lembra que Baraque tinha medo dos 900 carros ali, daquele exército inimigo, pois naquele momento, devido à chuva, devido ao granizo, ali virou um verdadeiro lamaçal, eles começaram a ficar presos. Aqueles carros não serviram de nada naquela batalha, porque a última palavra quem dá é o Senhor. No subtópico 3 fala o preço de se crer ou não no que Deus diz. Lembra que Baraque titubeou? E por causa dessa falta de fé plena no Senhor, Débora fala, olha, você não vai ser aquele que matará o inimigo de Israel. Uma mulher fará isso. E isso é um exemplo para nós. Muitas vezes nós deixamos de viver a plenitude da promessa para a nossa vida porque nós duvidamos daquilo que Deus falou para cada um de nós. Juízes 4, 17 a 21 diz assim, porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Heber, queneu. Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe, retira-te, senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para sua tenda e ela cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse, dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse, põe-te à porta da tenda e há de ser que, se alguém vier e te perguntar e disser, há aqui alguém, responde tu, então não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, e a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. Querido,
Você percebe o que aconteceu? Baraque venceu a batalha contra o exército. Sísera foge, encontra Jael, que era uma possível aliada do exército de Sísera. Então ela dá abrigo para ele em sua tenda. No entanto, quando ele adormece, ela pega com o instrumento da própria tenda e tira a vida de Sísera. Deus deu a vitória completa para o povo de Israel. O inimigo de Israel havia caído, havia morrido, mas não foi pelas mãos de Baraque, foi pela mão de Jael. Muito embora Baraque tenha condicionado, ele obedeceu. Quantas vezes nós nos comprometemos com Deus, nos comprometemos com os nossos irmãos e nós não cumprimos a nossa palavra. Deus está dizendo para mim e para você que precisamos ter atitudes diferenciadas, atitudes de fé e ir até o fim com os projetos que nós iniciamos. Queridos, antes de concluir essa aula, eu quero deixar 3 coisas para você guardar em teu coração. Primeiro, precisamos nos permitir ser usados por Deus, não apenas em palavras, mas também em nossas atitudes. Segundo, à semelhança de Débora, precisamos crer na palavra que pregamos e agir demonstrando a nossa fé. Terceira coisa, não devemos colocar Deus em uma caixinha, Ele age da maneira que Ele quer. Querido, mais uma aula nós tivemos aqui e eu queria orar por você. Vamos orar? Vamos falar com Deus, vamos pedir a sua misericórdia para a minha e para a tua vida. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa aula. Obrigado pelo prazer, Senhor, de conversar com esse irmão, com essa irmã. Ó, Senhor, nos usa para abençoar outras pessoas. Nos usa, Senhor, para que a tua palavra seja propagada, para que o teu nome seja glorificado e que as pessoas não esqueçam do Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Obrigado pela vida desse irmão e dessa irmã. Continua falando, Pai. Continua usando este filho e filha nos propósitos que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Foi uma bênção compartilhar com você mais uma lição aqui na Escola Bíblica de Jovens. Nós temos a certeza de que você será um instrumento de Deus para abençoar outras vidas. O nosso objetivo aqui, querido, é que você ame um pouco mais a palavra de Deus. Se você está saindo desse vídeo amando um pouquinho mais, sendo incitado a estudar, a se debruçar sobre os personagens da Bíblia, acredite, nós já estamos muito felizes. Que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe tua família e não esqueça, ame a palavra de Deus.